Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Wendel e essa é a nossa aula sobre computador tutelado. Os objetivos dessa aula são entender os fundamentos do computador tutelado, conhecer o construcionismo de Papert e entender a importância do erro no processo de aprendizagem. Fundamentos do computador tutelado. O uso do computador de forma tutelada possui sua fundamentação teórica baseada no construtivismo e construcionismo, desenvolvida por pesquisadores como Piaget, Vygotsky e Papert. Classificação de softwares educacionais. O software tutor tem 5 tipos: tutoriais, exercício e prática, simulação, jogos e tutores inteligentes. O software ferramenta possui 5 tipos também: os processadores de textos, as planilhas eletrônicas, os editores gráficos, os bancos de dados e os sistemas de autoria. O software tutelado são as linguagens de programação. Piaget nasceu em 1896 na Suíça, estudou biologia, derruba a ideia do conhecimento dado, criou o conceito do conhecimento-construção e o desenvolvimento cognitivo em estágios. O desenvolvimento intelectual se divide em estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos, estágio pré-operacional, de 2 a 6 anos, estágio de operações concretas, de 7 a 11 anos, e estágio de operações formais, de 12 anos até a idade adulta. Estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos. A criança percebe o ambiente e age sobre ele. A inteligência é prática. As noções de espaço e tempo são construídas pela ação. O contato com o meio é direto e imediato, sem representação ou pensamento. Estágio pré-operatório, de 2 a 6 anos. Ocorre o desenvolvimento da capacidade simbólica. A criança começa a usar símbolos mentais, imagens ou palavras que representam objetos que não estão presentes. É neste período que ocorre uma explosão linguística. Estágio operatório concreto, de 7 a 11 anos. Ocorrem as transformações reversíveis, as imersões. As operações são uma fase de transição entre as ações e as estruturas lógicas mais gerais. Estágio operatório formal, após os 12 anos. Ocorre a distinção entre o real e o possível. É possível prever todas as relações que poderiam ser válidas. Ocorre também a procura por determinar por experimentação e análise qual dessas relações possíveis tem validade real. Assimilação, acomodação, equilibração. O sujeito age sobre o objeto assimilando. Nesta ação, ele utiliza os instrumentos que dispõe no momento. Se não forem suficientes, ele refaz estes instrumentos ou constrói novos instrumentos mais poderosos. Essas transformações dos instrumentos de assimilação constituem a ação acomodadora. Vygotsky nasceu na Bielorrússia em 1896. Formou-se em literatura e direito. Sua teoria diz que o desenvolvimento do indivíduo é resultado de um processo histórico. Enfatiza o papel da linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento. Ele criou a teoria histórico-social. A aquisição do conhecimento é obtida pela interação do sujeito com o meio. A construção do conhecimento é uma interação mediada por várias relações. O sujeito não é apenas ativo, mas interativo. Para Vygotsky, existem alguns níveis de desenvolvimento. A zona de desenvolvimento atual, ou ZDA. O aprendiz é capaz de realizar tarefas sozinho. A zona de desenvolvimento proximal, ZDP, onde o aprendiz realiza determinadas tarefas com a ajuda de outras pessoas. E a zona de desenvolvimento potencial, NDP. O aprendiz não é capaz de realizar as tarefas mesmo com a ajuda dos outros. As tarefas estão além do seu nível de desenvolvimento cognitivo. Papert nasceu na África do Sul. É matemático. Diretor do grupo de epistemologia e aprendizado do MIT. Em 1960, ele já dizia que todo aluno deveria ter um computador em sala de aula. Em 1967 e 68, desenvolveu uma linguagem de programação totalmente voltada para a educação, o Logo.
Ele critica a segregação das crianças por idade. A ideia de um currículo linear lembra o sistema de produção em série industrial. Temos que aprender a perceber a necessidade de cada indivíduo. Ele é quem vai ditar o que precisa aprender, a que hora e com que intensidade. Construtivismo. Nada a rigor está pronto, acabado. O conhecimento não é dado, em nenhuma instância como algo terminado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social. Toda possibilidade que o indivíduo tiver de vivenciar um processo de interação através de uma ação com o objeto e com o meio existente é via possível para a formação de um indivíduo conhecedor e capaz de conhecer. Construcionismo. Papert denominou de construcionista a abordagem pela qual o aprendiz constrói, por intermédio do computador, o seu próprio conhecimento. É uma reconstrução teórica a partir do construtivismo piagetiano. Ele usou esse termo para mostrar um outro nível de construção do conhecimento. A construção do conhecimento que acontece quando o aluno constrói um objeto do seu interesse. O erro. O erro deve ser encarado como uma etapa importante e até mesmo fundamental na construção do conhecimento. O erro é tratado como um sintoma do mal, como sinal de uma doença grave, a ignorância. O erro é um acontecimento rico, que oferece a possibilidade do professor e aluno estabelecerem trocas, buscando coordenar seus pontos de vista, trocar ideias e reorganizá-las. Muito bem, pessoal, essas são as referências dessa aula. Quero agradecer a audiência de vocês, muito obrigado, um abraço e até breve.